Quantas calorias você deve consumir para perder peso? Se você já tentou perder peso, provavelmente já está familiarizado com estas astutas coisinhas chamadas calorias. As pessoas geralmente pensam nelas como uma forma de saber o quanto um certo produto pode fazer a gente engordar. Então, elas acabam acreditando que quanto menos calorias comerem, mais quilos perderão. Sinto muito em lhe dizer, mas a perda de peso vai muito além disso. Estamos prestes a saber quantas calorias você precisa consumir com base na sua situação pessoal, para que possa finalmente se livrar desse excesso de peso de uma vez por todas. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nem de ativar as notificações. Assim, você não vai mais perder nenhum dos vídeos úteis e interessantes que são postados diariamente no lado incrível da vida. Embora isso pareça bem cansativo, contar e cortar as calorias tem ajudado muita gente a perder os quilinhos indesejados. O X da questão é que é necessário consumir menos calorias do que a quantidade que você queima para conseguir perder peso. Ponto. A rapidez com que isso vai acontecer vai depender do quanto você reduz no seu consumo de calorias. Mas isso não é uma solução que atende a todos. Seu consumo ideal de calorias depende da sua idade, altura, tamanho, estilo de vida, gênero e estado geral de saúde. Ao mesmo tempo, existem algumas recomendações gerais. O Guia Alimentar para Americanos de 2015 e 2020 recomenda que os homens consumam 2.500 calorias por dia, enquanto a quantidade recomendada para as mulheres é de 2.000. Crianças pequenas devem ingerir cerca de 1.500 por dia, enquanto os adolescentes precisam de um pouco mais, principalmente os meninos. Por exemplo, um adolescente ativo e com desenvolvimento rápido, que tem entre 16 e 18 anos de idade, precisa de mais ou menos 3.200 calorias por dia. À medida que as pessoas envelhecem, elas precisam de menos calorias. Isso porque o metabolismo desacelera, então elas precisam de menos energia. É por isso que mulheres com idade entre 19 e 25 anos precisam de 2.000 calorias por dia, mas este número cai para 1.600 depois que elas completam 51 anos de idade. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, se consumir a mesma quantidade de calorias que queimar, você tem um equilíbrio calórico. Assim, seu peso vai permanecer estável, ou seja, não vai mudar. Se você ingerir mais calorias do que você queima, terá um excesso de calorias. Aí você vai engordar. E se quiser perder peso, é necessário criar um déficit calórico. Ou seja, você deve ingerir menos calorias do que queima. E é aí que está o grande problema. Muita gente fica super entusiasmada e começa a comer muito menos do que o corpo precisa. E consumir só 800 ou 1.000 calorias por dia não é suficiente para sustentar sua massa corporal durante o processo de emagrecimento. Sem contar que você corre o risco de bagunçar o seu metabolismo, ou pior ainda, de prejudicar seriamente a sua saúde. Então, como saber a quantidade diária ideal de calorias que ajudará a eliminar os quilinhos indesejados sem prejudicar a saúde? Você pode usar uma calculadora de calorias online. Diversos sites oferecerão inúmeras opções. Ou você pode usar a equação de Harris-Benedict. Antes de tudo, você vai precisar calcular a sua taxa metabólica basal, ou TMB. Para as mulheres, a TMB é igual a 655 mais 9,6 vezes peso em quilos, mais 1,8 vezes altura em centímetros, menos 4,7 vezes idade em anos. Para os homens, a TMB é igual a 66 mais 13,7 vezes peso em quilos, mais 5 vezes altura em centímetros, menos 6,8 vezes idade em anos. Anote o resultado que você obtiver ao fazer esta equação e depois vá para o próximo passo, onde definirá o seu nível de atividade física. Apenas escolha qual destas opções descreve o seu nível geral de atividade durante o dia. Muito leve ou sedentário, você passa grande parte do dia em posição sentada. Já suas atividades de lazer
são assistir à televisão, ler, talvez dar uma voltinha no parque ou fazer serviços domésticos leves. Se você encaixa nesta categoria, seu nível de atividade é de 1,2. Leve. Você também passa muito tempo sentado, provavelmente trabalha em um escritório, mas pratica pelo menos 1 hora de atividade física moderada ou de exercícios por dia. Neste caso, seu nível de atividade é de 1,375. Moderado. Você pratica exercícios físicos ou trabalhos manuais leves durante o dia. Também pratica atividade física intensa, que dura não menos que meia hora, de 3 a 4 vezes por semana. Pode ser correr, andar de bicicleta, nadar ou praticar algum esporte mais ativo, como basquete ou futebol. Neste caso, seu nível de atividade é de 1,55. Muito ativo. Este é o seu nível de atividade caso você se exercite não menos que 1 hora e de 5 a 7 vezes por semana. Ou quem sabe a sua profissão exige muito esforço físico, como por exemplo, construção civil, assentamento de tijolos, carpintaria, serviço na fazenda e daí por diante. Se este é o seu caso, seu nível de atividade é de 1,7. Extremo. Não existem muitas pessoas que têm um nível extremo de atividade. Geralmente, elas são atletas que precisam de treinos intensos e sem pausa, ou pessoas que trabalham com serviços muito pesados, como metalúrgicos e mineradores. O nível de atividade destas pessoas é 1,9. Depois de ter descoberto qual é o seu nível de atividade física, multiplique seu TMB pelo seu nível de atividade. O número que obtiver é o número de calorias que precisa consumir diariamente para manter o seu peso. Se você quiser perder peso, tente criar um déficit de calorias. Isso vai dar início ao processo de emagrecimento. E de que tamanho este déficit calórico precisa ser? Isso vai depender de 3 coisas. Quanto você se exercita por dia e de que modo? Você gasta calorias o tempo todo, mas algumas atividades queimam muito mais calorias do que outras. Aqui estão diversos exemplos de diferentes atividades e quantas calorias você queima em meia hora de exercício. Para facilitar o cálculo, a gente considerou uma pessoa que pesa 56,6. Trabalhar no computador queima 41 calorias. Levantamento de peso queima 90 calorias. Meia hora de hidroginástica queima 120 calorias. Caminhar a uma velocidade de 7,2 km por hora vai gastar 150 calorias. Nadar por meia hora consome 180 calorias. Correr a uma velocidade de 9,6 km por hora queima 300 calorias em 30 minutos. Dormir queima 19 calorias a cada meia hora. Como é a sua alimentação? Se você tem uma alimentação com alta concentração de proteínas, a queima calórica é maior. Por incrível que pareça, seu corpo precisa fazer mais esforço para digerir e metabolizar a proteína. É por isso que é uma boa ideia fazer algumas mudanças na sua dieta, ao invés de apenas comer menos. Qual é o seu metabolismo individual? Qualquer calculadora de calorias, incluindo a de equação de Harris-Benedict, é baseada em valores médios. Mas você é você, sem médias ou generalizações. Você pode até usar estes números no começo da sua jornada de emagrecimento, mas precisará ajustar este sistema às suas necessidades pessoais à medida que a sua taxa metabólica basal for mudando com o tempo. Em média, os especialistas aconselham cortar de 500 a 1.000 calorias por dia para perder meio ou 1 kg de gordura por semana. Mas esta redução drástica pode influenciar seriamente a sua habilidade em perder peso a longo prazo. Estes quilos que você eliminou com tanta dificuldade e restrições severas acabarão voltando assim que você retomar o seu consumo antigo de calorias. É por isso que você deve ir devagar e monitorar cada passo que dá. Por exemplo, no fim de um período de 2 semanas, confira quanto peso que conseguiu eliminar. Se não estiver satisfeito com a sua taxa de perda de peso, tente incluir mais atividades físicas na sua rotina antes de reduzir o número de calorias que consome. Depois disso, elimine mais 250 calorias da sua ingestão diária e teste esse método por mais 2 semanas. Existem também algumas dicas sobre como queimar energia mais rapidamente, para perder peso com mais eficácia. Coma um café da manhã repleto de proteína e gorduras saudáveis. Elas vão lhe deixar saciado por mais tempo
e você não vai sentir vontade de fazer lanchinhos durante o dia. Coma sempre no mesmo horário. Isto vai lhe ajudar a queimar calorias de modo mais eficaz. Inclua alimentos que demoram mais a serem digeridos na sua alimentação. Carboidratos com alta concentração de fibras, encontrados na quinoa, trigo sarraceno ou beterraba, e gorduras saudáveis encontradas no abacate, peixe e azeite de oliva, precisam de mais tempo para liberar energia. Então, após ingerir esses alimentos, você não vai sentir fome tão cedo. Consuma mais alimentos ricos em fibra. Legumes, frutas e grãos integrais vão lhe fazer bem. Mude seu jeito de comer. Tente descansar entre pratos e coma devagar. Geralmente o seu corpo leva de 20 a 30 minutos para perceber que já está saciado. Não elimine os seus alimentos preferidos da sua alimentação. Isso só vai fazer você ter mais vontade de comê-los. Fique à vontade para se presentear com uma guloseima de vez em quando. É só comer porções pequenas. Faça uma lista de compras que inclua todos os produtos que você precisa para fazer refeições e lanches mais saudáveis. E o mais importante, atenha-se a essa lista quando for fazer compras. Quais truques você usa para perder peso? Você conta as calorias? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. E se você quer ficar saudável no lado incrível da vida, deixe um joinha e inscreva-se no nosso canal. Tchau!